Oi, gente! Oi, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Menstruar, Gozar. e Parir. O podcast mais parindo. queridinho de vocês, né? Uma amiga falta muito. Olha o tamanho da Maia, sapequinha. Tá que mexe aqui. Ela adora gravar, vai ser Aparecida. Vai ser Aparecida. E hoje o assunto, a gente continua na sexualidade, mas é uma dúvida bem comum, um questionamento que as mulheres fazem sobre o método contraceptivo que elas usam, se tem impacto na libido delas, se o que elas estão sentindo é por causa do método contraceptivo, se realmente existe um melhor método contraceptivo para libido. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui hoje. E é super importante, na hora que a gente tá fazendo essa consulta de sexualidade, a gente tentar entender quando começou essa diminuição de libido, né? Ela foi acontecer, desde sempre eu sou assim, eu não tenho muita vontade, eu faço meio que por obrigação, ou eu não faço, pra mim não ter sexo tá tudo bem. Mas desde quando aconteceu isso? O que mudou na sua vida desse tempo pra cá? E aí esse tempo é importante, né? Porque às vezes você tá num momento específico ali, e já tô com diminuição da libido. A gente tem que entender esse processo, esse tempo. Ao longo da vida, né? Exatamente. Então, a gente, pra falar de métodos contraceptivos, vamos entender. O método contraceptivo, ele vai inibir a gravidez. E aí, nem todos são iguais, tá? Eles têm mecanismos de ação diferentes. Então, a pílula funciona de um jeito. Oral. O DIU funciona de outro. O Implanon funciona de um jeito. O método de barreira funciona de outro. Sem hormônio funciona. O DIU sem hormônio funciona de outro. E não existe um método ideal para todas as mulheres. Cada mulher vai se adaptar a um método diferente. Então, esse negócio de, tipo, minha amiga tá usando esse, ou eu ouvi falar desse, a gente tem que ver se esse método realmente vai ser legal pra você e vai ser eficaz pro que você quer, pro que você deseja. E quando a gente fala dos mecanismos de ação, é isso que vai determinar se realmente ele tem um impacto ou não na libido. Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho do ciclo menstrual. Porque a gente tem duas fases do ciclo menstrual, né, Ale? A primeira e a segunda. E essa primeira da segunda, ela é dividida pela ovulação, que é aquele desejo maior que normalmente a gente sente, que sai a babinha ali. Então, elas têm diferença dessa primeira e dessa segunda fase do ciclo. Sim, na primeira, a gente começa a aumentar a produção do hormônio que chama estrogênio, que é um hormônio super importante pro libido. Ele é o hormônio da mulher, é o hormônio que faz a gente se sentir bem, que a pele tá boa, o cabelo tá bom, que é o hormônio que quando falta dá aquele calorão, aquela vagina seca. Então ele precisa estar presente pra gente lubrificar, pra gente ter desejo e pra gente, além disso, se sentir gata e uma grande gostosa. E tem muita gente que acha que é só a testosterona responsável para isso. E não, é o estrogênio, é o principal hormônio da mulher. Mas a testosterona também nessa fase, ela tá um pouco maior, que é a fase antes da ovulação. E aí ele vai aumentando até atingir o pico do estrogênio, que é quando acontece a ovulação, e aí vem todos aqueles sintomas, né? Da clarinha de ovo, o aumento da temperatura, vocês ficam mais propensas ao sexo. Então, tem mais desejo sexual. Aí às vezes só de encostar, de falar alguma coisinha, já sente. Então, essa é a melhor fase pro libido da mulher. Isso. E a segunda fase, a gente é caracterizada pela queda desse estrogênio e aumento da progesterona. Então, às vezes, você fica mais inchada, mais dolorida, você tem um humor mais deprimido, que são os sintomas clássicos da TPM. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Isso que a gente tá falando varia de mulher para mulher, de mês em mês. Então, assim, não necessariamente você só vai querer transar nessa época, do primeira fase do ciclo, e não transar na segunda. Não tem nada a ver. Tem gente que vai transar o tempo inteiro e tá tudo certo. A gente tá falando da parte biológica, que nesse momento você tem um desejo maior biologicamente falando, porque existe essa tendência da procriação, né? Sim. No nosso período fértil, nós humanas podemos engravidar uma vez por mês. A natureza é perfeita, né? Então ela prepara a gente pra isso. E aí o método contraceptivo não vai deixar isso acontecer, porque senão a gente poderia ter filho todo mês. Isso. Então, os anticoncepcionais que bloqueiam essa fase que a gente explicou, que é a ovulação. Por exemplo, classicamente, um que a gente fala e todo mundo já ouviu, a pílula contraceptiva oral, ela
inibe a ovulação. O mecanismo de ação que ela faz com que você não engravide é porque ela inibe essa ovulação. E a gente tem 2 tipos de pílula, né? A pílula combinada, que é o estrogênio e a progesterona, e a pílula só de progesterona. Então, quando a gente inibe esse eixo, ela tem um impacto na libido. Ah, mas eu não tenho, doutora. Ok. Mas ela pode ter um impacto na libido. Tem muita gente que não tem, que usa pílula, é o método que gosta, ou porque tem muita acne e aí acabou usando pra isso. Então, pra essa mulher que não impacta, que a vida dela sexual tá ótimo, o libido tá ótimo, a gente geralmente não interfere. Mas a grande maioria, quando a gente troca esse método, a gente vê uma melhora, né? Isso, sente essa melhora. E é verdade, né? Algumas mulheres, quando fazem essa troca, elas sentem bastante diferença. Até porque a pílula combinada, né? Estrogênio e progesterona, ela, além de bloquear esse eixo, ela também diminui a testosterona livre. Por quê? Porque aumenta uma proteína que carrega essa testosterona, como se fosse chave e fechadura, que chama SHBG. E aí ela se liga na testosterona, você produz testosterona normalmente, só que como o aumento desse SHBG acontece com o uso da pílula, ela se liga tanto na testosterona que não deixa a testosterona agir livremente no seu corpo. Exatamente. Então, por isso também, né? E aí, a gente tem outros métodos que também são combinados, mas não são pílulas. O anel vaginal tem esse mesmo impacto, o adesivo, a injeção mensal. Todos têm estrogênio, progesterona e também inibem a ovulação, mesmo não sendo via oral. Exatamente. E a gente tem os métodos só com progestágeno, mas eles também inibem a ovulação, apesar de não ter o estrogênio aí para aumentar o SHBG, né? Então, todos esses tem impacto, sim, significativo na libido da mulher. Algumas terão, outras não, outras perceberão, outras não, mas temos, sim, esse impacto na libido feminina. Quando a gente fala dos melhores métodos, digamos assim, a gente tá falando dos métodos que vão deixar vocês ovularem, ter esse período biologicamente mais sexual da mulher. E não interferir nessa oscilação hormonal que naturalmente acontece, né? Isso. Então, a gente tem os métodos comportamentais, que é coito interrompido, a tabelinha, o método Billings. A gente tem os métodos de barreira, que é a camisinha, que vão deixar essa mulher livre aí com seu período fértil. Tem o diafragma também. E sem nenhum tipo de intervenção. O que acontece? Os métodos comportamentais, eles não são tão eficazes. Então, em algumas mulheres, não faz muito sentido usar eles, porque uma gravidez que não está sendo planejada seria um acontecimento na vida dessa mulher e ela acaba, toda vez que vai ter relação, fica com muito medo de gravidez. Às vezes nem quer ter relação nem quer ter relação por isso. engravidar. E aí impacta na libido também. Agora, né? Quem já tá com um parceiro legal, que já quer engravidar, assim, logo, que ainda não é planejado, mas que se engravidar tá tudo bem, é um bom método comportamental. Eu sempre falo, se você se engravidar, Se tá, engravidar tudo bem, tá tudo bem, é um bom método. é um bom método. Não Principalmente o coito interrompido, né? Porque é 27% a chance de engravidar. É muito alta, né? E aí o cara tem que saber fazer também coito interrompido, porque tem cara que não sabe. Que ele vai... coito interrompido, gente, é o vulgo gozar fora, né? Então vamos falar a língua. E às vezes sai um pouquinho de líquido ali com o esperma, só precisa de um espermatozoide pra engravidar. Só precisa de uma chance. Só uma chance. Tem uns que são muito rapidinhos. Então é melhor não... Quem não quer engravidar de jeito nenhum, nem hipótese alguma neste momento da vida, o método comportamental é um método um pouco mais difícil. A gente tem muito também a questão religiosa. E aí elas usam esse método comportamental, de método Billing, e aí fazem, né, abstinência no período aí da ovulação. Que abstinência é o melhor método. Mas eu particularmente acho que é o melhor método só pra não engravidar. Eu acho que pra mulher em si, você não poder ter relação bem nesta época, também tem um impacto na libido, Sim. que você fica Que mais é a melhor restrita, época, né? Mas cada um com as suas crenças e com as suas opções, né? Isso que faz parte. Isso que importa. E ela tem que estar feliz ali também com o método que ela escolher, né? Isso, exatamente. E aí a gente fala em outros métodos que traz pra mulher um controle de natalidade com muita eficácia e não impacta
no período fértil da mulher, que são os DIUs. E aí, quando a gente fala dos DIUs, a gente tá falando do DIU de cobre e do DIU hormonal, sim. Porque hormônio, a gente não pode colocar tudo na mesma caixinha. Como eu falei, existem mecanismos de ação diferentes. Então, apesar do DIU hormonal ser de hormônio e ter progesterona, a quantidade dele, ele não consegue inibir a ovulação. Então, você tem, durante um ano, 85% de ciclos ovulatórios. E ele age dentro do útero, inibindo a entrada do espermatozoide. Ninguém fala sobre isso, né? Mas ele espessa tanto aquele muco cervical que a gente não tem a entrada do espermatozoide. E o DIU de cobre, ele acaba sendo um espermicida ali para aquele espermatozoide. Então, ele cria um meio que a gente chama de meio hostil para o espermatozoide subir. Então, é como se o espermatozoide perdesse a mobilidade e não tivesse força para chegar até a trompa e encontrar o óvulo. Então, ele acaba matando ali o espermatozoide, tá? Então, os DIUs, tem muita gente que acha que é abortivo, que é uma outra crença errada. É outra polêmica, né? A gente não mata embrião nem nada. Na verdade, o que acontece é não deixar o espermatozoide chegar lá. É porque a vida acontece com a fecundação para Sim. nós, né? Então, não é isso que acontece, né? Então, os DIUs acabam sendo um método que traz essa tranquilidade para quem realmente não quer engravidar e quer manter essa libido sem muito impacto aí, sem impacto nenhum, na verdade. Então, por exemplo, quando a gente atende uma mulher que chega no consultório se queixando de libido e, por exemplo, ela usa um método contraceptivo hormonal combinado, Uma pílula. Uma das coisas que a gente tenta sugerir é essa troca. Porque às vezes só de trocar a gente já consegue trazer ela de volta para aquele desejo, melhorar o desejo, pelo menos o desejo ativo, né? Muitas mulheres em relacionamentos longos, elas querem ter de novo aquele desejo ativo. O desejo ativo é uma construção, porque o desejo feminino pode sim ser construído. Então, a gente pode tentar trazer isso de novo, mas a ajuda do nosso ciclo é muito importante para isso. E eu falo que mulheres com relacionamento longos e 30 a mais, elas deveriam merecer sentir a ovulação delas. É tão bom você sentir seu corpo, é tão bom você sentir seu ciclo acontecendo, você sentir sua ovulação, você vê aquela clara de ovo, você vê que você tá mais disposta, né? Então, os DIUs, né? Seja o DIU não hormonal, e a gente tem dois tipos, o de cobre e o cobre com prata. O cobre com prata veio com uma promessa de dar menos cólica, de dar menos desconforto. E o DIU hormonal, ele acaba trazendo esse benefício da ovulação e que a mulher consegue sentir. E aí a gente tem que ver outra coisa quando a gente vai escolher qual tipo de DIU. A menstruação dela, como é o período menstrual. Então, aquela mulher que tem muita cólica, muito fluxo, muita menstruação, ela vai se beneficiar mais com o DIU hormonal. Aquela que não sente cólica, não gosta de menstruar, porque tem mulher que gosta de menstruar, e aí ela vai se beneficiar mais com DIU de cobre ou cobre com prata. Então, até entre os DIUs, a gente tem que pensar e escolher o melhor método para aquela mulher, de acordo também com o que ela espera do método contraceptivo. Porque tem muita mulher que não usa só para evitar gravidez, usa para diminuir cólica, usa para diminuir sangramento. E aí o método hormonal vai ser muito bem, porque ele é um tratamento também. Exatamente. Eu tenho paciente, assim, que saiu do DIU, independente de cobre ou hormonal, voltou por uma pílula por causa do rosto e tá maravilhosa, tá se sentindo linda, porque nada deu certo com o rosto sem ser a pílula. E eu tô falando já daqueles tratamentos que melhora o intestino, melhora a alimentação, a menina é linda, tipo assim, tem nada. Gente que tem tendência, isso, né? E com o DIU não se adaptou, teve acne, enfim, assim. Então, é bem bacana, né, a gente pensar individualmente em cada mulher, em cada história, em cada expectativa que ela tem pra gente escolher esse método contraceptivo. E quando a gente fala da libido, a gente precisa sim pensar em deixar essa mulher ovular. Mas cada um tem sua história, cada um tem uma questão. Não necessariamente você precisa parar o seu método ou trocar ele. Cada um tem uma expectativa, né? Exatamente. Sempre lembrando que libido
falta do desejo, falta de libido, ela precisa te gerar sofrimento, tá? Então, assim, se você tá aí muito em paz com o seu método contraceptivo... E tá tudo bem, tá tudo certo. É quando gera sofrimento isso pra você, né? E a Lei acabou de lembrar, né? Que tem os implantes. O Implanon, que é o implante subdérmico que fica aqui. Se ele E é uma dúvida, né, que as mulheres têm, né? Se tem alteração de libido. Se tem alteração de libido. Então, o mecanismo dele, apesar dele ser um implante, ele inibe, sim, a ovulação. Ele vai pra corrente sanguínea, né? Ele é absorvido pela corrente sanguínea e inibe a ovulação. Então, ele é igual aos outros métodos orais, enfim. E apesar de ser só de progestágeno, então a gente não tem esse sequestro da testosterona livre. Tem pouco impacto ali no SHBG, mas acaba que ele inibe a ovulação também. E tem muita gente também usando implantes de reposição hormonal no bumbum. E aí acaba achando que eles são contraceptivos. Isso é um problema. E eles não são, tá? Eles não são feitos para contracepção. A gente sabe que muitas vezes eles inibem a ovulação, mas eles não têm na bula ali, né? No que ele... Não. Ele não tem estudo para contracepção, Ele na não verdade tem estudo, Porque, por exemplo, quando a gente fala da taxa de falha dos DIUs, existe o índice de PIL dela. Isso aí já é coisa de muito médico, né? Mas isso é muito bem analisado pra gente falar, assim, que realmente... ele tem aquela taxa de falha, né? Então, os implantes hormonais, até por essa... falta de estudo, né? Na verdade, também. Mas hoje a gente tem cada vez mais, que bom. Mas porque a gente não tem o tanto realmente que vai durar, né? Tanto e o quanto que ela vai absorver. Exatamente. Implante, Então não né? tem como, mesmo que você não esteja menstruando aí, não tem como a gente falar que ele é um método contraceptivo. Então a gente tem que pensar, a gente que é gineco, a gente já pensa assim, né? Você tá usando implante hormonal, vamos colocar um DIU. Vamos colocar um DIU. E paciente também, às vezes, que tá ali naquela perimenopausa, no climatério, e que acha também que não pode, não engravida mais, e tá fazendo alguma reposição hormonal, é importante a gente colocar o método de DIU nela para evitar uma gravidez indesejada nessa fase da vida que muitas vezes ela não quer. Então, tem que olhar que tem muitas mulheres aí ovulando até mais tarde, tá? Exatamente. Então tem que pensar nisso, não é só... Ai, Deus podia dar um tempo maior de ovulação para nós mulheres, né? A hora que descobrirem como prolongar a ovulação da mulher, eu acho que, olha... Ninguém segura mais nós. Ninguém segura as mulheres. Acho que era isso, esse era o recado, a gente falar para as mulheres entenderem que existem outras propostas. E eu acho que se você tem alguma questão com a sua libido, procure um gineco que olhe pra isso, porque às vezes você vai em algum ginecologista que não tem esse olhar pra sexualidade, às vezes você fica frustrada e você acha que é assim mesmo e deixa pra lá. Eu acho que esse desconforto precisa ser ouvido por você precisa dar espaço de dizer assim, não, eu não tô feliz, eu não tô bem, e procurar ajuda. Então, se o seu não olha por esse ângulo, procure alguém que atenda isso, porque é uma realidade. Não são todos os ginecos que têm esse olhar pra sexualidade, né? Então, é importante você procurar ajuda para quem olha pra você nesse aspecto. E aí não olhar só o método contraceptivo, mas tudo que a gente já conversou aqui sobre sexualidade nesses nossos episódios da nossa série, a gente tem que olhar o libido como um todo. Libido é uma coisa muito mais complexa, que não é só hormônio, mas é o seu comportamento, é como você se enxerga, é como você vê seu relacionamento. E o próximo episódio é sobre isso. Relacionamento. Esse vai ser babadeira. Vamos trazer uma convidada para falar sobre isso. Então esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Indique para as amigas, mande para todas as mulheres que você conhece, compartilha, porque isso é super importante. Mande dúvidas, mande sugestões de temas, comenta, porque a gente tá aqui para isso, para levar informação, não só médica, discussão, não só como médicas, mas também como mulheres que passam por tudo isso, e que querem ver vocês cheias de libido, felizes e plenas. Beijo, tchau.